Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 8 de 2 de 2026, 8 de fevereiro de 2026, né? Às 13 horas, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós podermos dar contínuo o trabalho de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Mas graças a Deus que nós deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Então vamos fazer uma oração. Não possamos esquecer de fazer uma oração, porque os dias que estamos vivendo são dias maus, né? Dias maus. O maligno passou na frente do justo, como está escrito, o ímpio cerca o justo e o juiz sai pervertido. A pessoa no dia de hoje diz que é autoridade, ele não é a autoridade. Ele diz ser juiz, mas não é juiz. O juízo de Deus é da direita, a esquerda não tem juízo. É louco o esquerdista, louco. Todo que siga a esquerda são loucos, não tem juízo. É pior do que cachorro louco, não tem um pingo de juízo. Por quê? O pensamento dele é destruição, tomar patrimônio alheio, alterar impostos, arrebentar com as empresas, destruir tudo, fechar o agronegócio, fechar tudo, destruir tudo. São nazistas. A tendência deles, eles querem ser o rei do mundo, acabar com tudo, para ficar só ele e todo mundo prostrado no pé dele. Mas não consegue, porque lá em cima tem um Supremo. O Supremo está mais ali em cima. Esse negócio de dizer que tem ministro Supremo aqui na Terra, não tem. Tem vagabundo, safado, usurpador da lei, que não é da direita. A lei é direita. O que não é do direito também é bandido, traficante, ladrão. É o que contém confirmado. Ele vai ter um certo ponto. Ele mesmo rouba para mostrar aqui o que eu roubei. Para mostrar o roubo dele, ser mostrado nas redes sociais, para mostrar quem ele é. Assim é. Esse que diz ser ministro, como diz Alexandre de Moraes, nenhum brasileiro deu nenhum voto para ele, nenhum brasileiro deu um voto para esse vagabundo. E ele diz que é ministro do STF, né? E está lá no STF, posto pelo Lula. Os dois, primeiro que merece a cadeia antes de levar os outros todos. Primeiro que merece a prisão. Lula e Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos, pelos americanos. Por isso que Deus levantou o Trump. Trump foi levantado por Deus. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele não estava lá antes de Deus começar a perseguir Bolsonaro. Deus colocou o Trump de volta porque sabia que Bolsonaro ia passar por essa luta e quem ia acudir no final. Bolsonaro tem que passar mesmo porque é libertador. Eu vejo pessoas falarem que ele está passando por prova porque ele é pecado. Não fale isso não. Outros falam Bolsonaro não é crente. Não é crente. Vai
Vai que você vai pagar tudo quanto você está falando, você vai pagar naquele lugar mais feio. Porque você está julgando. E ele está julgando pela inocência. Pela inocência, ser condenado inocente, para poder julgar os vagabundos, para poder os vagabundos ser presos. Se Bolsonaro não fosse preso, ninguém ia pôr agora o enforcador no pescoço do Alexandre de Moraes e de Lula. Vai ser levado que nem cachorro brabo com o enforcador no pescoço. Assim vai levar queira ou não queira, rindo, chorando. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem autoridade para pegar esses homens. Tudo se vendeu, o dinheiro foi na frente, comprou o exército militar. Não porque eu falo por causa dos pequeninos que estão no exército militar, mas vagabundo dos grandes, esquerdistas, irresponsável, endemoniado, se vendeu, trocou a hospitalidade, trocou a santidade da nação. A nação só trocou por dinheiro. Ele vai ver agora, quando a Magnífica chegar, vai pegar também major do exército, vai pegar coronel, vai pegar esses bandidos todinho da esquerda, confiscados, tudo pela lei magnífica dos Estados Unidos, que duvido que ele vai escapar também. Vai todo por trás da grade do cadeirão. Queira, não queira, rindo, chorando. Vai vagabundo, formador de máfia, de quadrilha, usar armas brasileiras, a Força Armada, para poder formar quadrilha. Mas agora, a deles, o que ele esperava chegou. Porque está escrito, né, que ele ia ser preso mesmo. Está escrito deles, está escrito na escritura aqui, ó. Se não acontecer, não cumpre. Não cumpre. O libertador do Brasil é os que mais sofrem. Os direitas do STF estão sofrendo, caminhando a pé, fazendo jornada para libertar o país, libertar a nação. E Deus está ouvindo do alto, aprovado por Deus. Homens que serão reconhecidos no Brasil e no estrangeiro serão chamados no estrangeiro para representação política. Por quê? Sabe trabalhar, sabe lutar, tem dom de Deus para isso. Não é com roubo que eles ganham a eleição, não. Roubar no computador, não. É na justiça, na categoria, na honestidade, no caráter e na sinceridade, na lealdade, na singeleza de coração, caminhando, comendo pão, com singeleza de coração, né? Lá no meio da rua, da estrada, não tem como dar outra comida para eles, caminhando, um pãozinho com mortadela e caminhando, os brasileiros santos, caminhando, receberam a vitória, a sua jornada chegou diante de Deus, a vitória é tudo. Então vamos orar, né? Vamos orar para os que estão perseguidos, primeiramente pela família Bolsonaro, e para os Estados Unidos, os americanos, todos os israelitas, os americanos, enfrentam a grande batalha com essa quadrilha mundial de tráfico, de ladrão, de nazistas, esquerdistas, comunistas. E eles vão acabar. Porque está escrito, Miguel levantará a favor do seu povo. Miguel, Deus levantou Johnny Trump com a força dos Estados Unidos. Um anjo do Senhor foi levantado para libertar o mundo inteiro e vai libertar. Quem peitar contra ele se reduzirá ao pó. Então vamos orar. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, Filho do Deus vivo, neste momento te peço pela tua santa e infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada,
que foi cravada sobre a cruz do Calvário e coloca sobre a cabeça de todos os patriotas, todos se encontram perseguidos, principalmente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Unge mais o teu servo, Senhor, coloca as tuas mãos sobre a cabeça dele, Senhor, e vai queimando todo o mal, toda a enfermidade, toda da planta dos pés, do alto da cabeça até a planta dos pés, da medula dos ossos, para fora, Senhor. Todo o mal, toda a enfermidade, toda a infecção seja queimado, destruído, carbonizado, desalojado, desaparecido, seja banido pelo poder do nome, da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unge, Senhor, todos os medicamentos sendo aplicados sobre o teu servo. Unge, Senhor, todos os aparelhos sendo utilizados sobre o teu servo. Unge, Senhor, o leito do teu servo está sendo internado, sendo tratado. Senhor, unge, Senhor, o leito onde ele está sendo internado. Unge, Senhor, o doutor, a doutora, a enfermeira que vem cuidar dele. Unge o assistente, a lavandeira. Unge, Senhor, toda a família Bolsonaro e todos os patriotas, Senhor. Também, Senhor, todo o povo, o exército americano, o Johnny Trump, presidente da América, e todo o exército que está com ele, Senhor. Envia o santo arcanjo Miguel, o santo arcanjo Gabriel, diante do Johnny Trump, diante do exército. Lança as suas espadas de fogo flamegantes, Senhor, como tem feito nos dias de Israel, na batalha. Nunca deixou confundido ou envergonhado. Toda a vida o Senhor deu a vitória, porque o Senhor saiu vitorioso para vencer, Senhor. Antes do Senhor ter vindo na terra, Senhor, e vencer na cruz do Calvário, o Senhor já tinha vencido muitas batalhas para Israel. O Senhor ama os judeus, Senhor. Abençoa eles, Senhor. Cobre com teu sangue precioso. Santo Deus maravilhoso, confirma todas as obras da mão desses homens que proclama a justiça do teu santo e bendito nome. Abençoa, Senhor. Tudo eu te peço, meu Deus, no nome santo e amado do teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém. Pega na mão do seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A vitória é do Brasil, a vitória é dos americanos, a vitória é da direita, da justiça de Deus. Porque é só Deus por nós. Por isso que Moisés falou: se Deus não for, eu também não irei. Se o Senhor não for, também não irei. Sabemos que sem Deus não tem vitória. Às vezes tem uma luta, como tem passado, a angústia que tem passado, o sofrimento que tem passado. Jair Messias Bolsonaro, no leito, na prisão, na cadeia, enfermo, por mão de homens corruptos que diz ser poderoso, que tem o poder infinito, que tem o poder eterno, a federal com poder eterno, militar com poder eterno, Alexandre de Moraes com poder eterno, Lula com poder eterno. Ai, ainda existe crente que diz Bolsonaro não é crente. Bolsonaro quisesse ter vendido o Brasil no dia que o Alexandre de Moraes e Lula roubou as urnas e ganhou a eleição,
juntamente com os europeus, os nazistas, que aprontaram no computador, ladrão safado sem vergonha. Bolsonaro estava milionário, ó. Muito bem tratado, muito bem recebido. Os brasileiros hoje em dia, as casas dos brasileiros têm virado dos telhados para baixo, virado para cima. Acabado. O Brasil não existia mais. O Brasil estava na mão da China. Chinês que triturado os brasileiros para fazer uma China. Porque isto que Lula queria fazer. Mas o Bolsonaro não entregou a faixa. E você, meu prezado, não entregue a sua cruz. Por exemplo, não entregue a sua cruz. Se você é crente, seja da direita. Da esquerda não existe crente. O esquerdista de direita, ele é da direita de Satanás. Lá tem a direita também. É o que está no livro de Salmo, que eu expliquei no domingo retrasado. A direita de Satanás. A direita com justiça é a direita de Deus. É essa. O deputado Nicolas, fez a jornada lá. Por quê? Defendendo a direita de Deus. É gravado. É gravado. Deus ama a justiça e aborrece o ímpio, né? Então isso é gravado. Nós que somos missionários, principalmente somos missionários, também temos jornada secreta. 40 dias no alto do monte, comendo e bebendo, isso aqui, ó. 40 dias comendo e bebendo escritura, caminhando no meio da selva, que Deus já me pôs para caminhar na selva, para ir até os vilarejos, até as cidades circunvizinhas, por dentro dos trieiros dos bichos do mato, pelo Pantanal, passando de a par com a onça pintada, com a onça preta, a onça parda, passando pareado com jacaré, porco do mato, cara, que enorme de javali, mas nenhum animal atacou. Saí de Barão do Mergasco até Rancharia, cidade aonde o Tião Carreiro, da drupa Tião Carreiro e Padrinho, embarcava boi para levar para Ponta Grossa. Embarcava não, era cavalo que eu tenho. E se reunia as tropas. Rancharia, como na música dele fala. Cidade de Rancharia, não é cidade não, um vilarejo, uma colônia de uma fazenda. Aonde tem, se você puxar no teu telefone aí, Guito Resto de Onça, cidade Barão do Vergasto, Mato Grosso. Puxa para você ver. Que lá tem lá que eu estou falando. Aonde um cachorro salvou o homem trabalhando no campo. A onça atacou, derrubou o homem, o cachorro chegou e salvou. Enquanto o cachorro interjeitou, a onça corria para pegar o cachorro, ele conseguiu escapar. Enquanto o homem ferido com um jacaré, desse que eu falei. Jacaré muito grande, atacou o homem, feriu também, quase matou o homem deficiente. Então, meu prezado, são esses ensino meu, da direita e da esquerda. E hoje vamos falar esse mesmo assunto. Em várias partes da Escritura diz isso, e nós trabalhamos nessa parte, né? Defendendo o povo de Deus, a direita de Deus, condenando a esquerda. Que o Senhor falou. Na esquerda o Senhor falou: apartai vós de mim, maldito, para o diabo e seus anjos.
Ao livro de Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 ao 8. Vamos ver o que está escrito. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 8. O título diz assim: Cristo como Filho do homem, superior ao anjo, e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém nós atentarmos com mais diligência para as coisas que já tem ouvido, para que em tempo algum se desvie delas. Para que em tempo algum se desvie dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as coisas, e todas as transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: quem é o homem para que o dele te lembre? Interrogação. Ou o filho do homem para que o visite? E no Salmo, né? Tu fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tua mão. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas ali estavam sujeitas. Até aqui, né, o versículo 8. Que maravilha de Deus, né? Estão vendo este tempo aí, conforme falamos, o julgamento já chegou na terra. O julgamento já chegou na terra e todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo e ao povo dele. O corpo de Cristo está na terra e os crentes, para julgar, têm que sofrer. Em lugar tem crente sendo martirizado, morre quase 2.000 pessoas sendo martirizadas por dia. O que eles estão fazendo? Estão julgando. O ímpio está pegando os santos e lançando debaixo do santuário de Cristo para julgar a eles na vida dele. Quando ele bate um crente aqui, o crente vai para baixo do santuário, está no livro do Apocalipse, clamando: até quando, Senhor, Deus dos exércitos, não vinga o sangue de nossos irmãos que foi derramado? Então o julgamento está aí, meu prezado. Aqui em Marcos, vamos em Mateus.
São Mateus 25, São Mateus 25, 32 a 46. Vamos ver o que está escrito. São Mateus 25, 32 a 46. Vamos iniciar do 31 ao 36. O título diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Está aqui dividido para quem quiser a sua preferência, seu critério. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações, é só a nação brasileira, é só Israel, é só os Estados Unidos, é só Itália, Espanha, Suíça, França, Inglaterra, é só eles? Não. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode, aparta dos bodes as ovelhas. Judia dos outros, mate na prisão, castiga, toma as fazendas, joga bomba em cima dos outros, do colono trabalhando, não é tempo de guerra, faz terror, marca terror, Lula, marca terror, Alexandre de Moraes, Carme Lúcia, faz terror em cima do povo, tá aqui, ó, o senhor vem aí para partilhar, e todas as nações ainda está falando, faz o mal, o tempo da graça, mas tu faz a tua desgraça, é o que você vai receber. Faça, destrói tudo, faz tua desgraça. Você vê para onde é que você vai. Você já está, onde é que você vai? Você já está. Você já é filho de lá. Está escrito aqui, ó. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Só faz obra mal, mata os outros na cadeia sem causa, justifica sem causa, fazendo mentira, dizendo que o homem está para o estrangeiro lá, de lá o Bolsonaro estava no estrangeiro, não estava no Brasil, diz que estava armando golpe. O golpe quem está armando é ele, esse vagabundo que diz ser juiz, ser advogado, não ser da direita, é advogado, de juiz de direito, é juiz de direito do diabo, é direito de Satanás. Um homem desse não era para ter patente, não era para ter cargo, vício nenhum. Quando roubaram os votos da urna, foi fazer uma macumbaria em frente para Planalto, para poder pegar, desgraçar a nação, para poder reinar o inferno, fazer do inferno dos coitados, dos pobres da nação santa, dos trabalhadores, homens simples, população simples e honesta, nação da direita, que ama o Senhor, nação santa. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Tá vendo, bodão? Tá vendo seus bodes? Tá vendo seus bodes de malfeitura, esquerdista? Então dirá o rei ao que estiver à sua direita. Ó, palavra bonita que o Senhor vai dizer. Para os guerreiros da direita serão guerreiros, vão vencer a batalha em nome do Senhor Espírito. E vencer na guerra também, se for preciso. Se for preciso enfrentar a guerra, a direita vence. Não existe esquerda para vencer a direita, porque a direita é de Deus, ninguém venceu. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. O reino deles, o nosso reino, está preparado desde a fundação do mundo. Não tem como o esquerdista nós tirarmos o reino, tirarmos o nosso direito. Ele vai com poder roubado, rouba o Banco Master, rouba o INSS, rouba não sei aonde mais, e rouba, e faz um monte de rouba, lá na frente são confiscados.
Vem aqui. Pra trás da grade, vai confiscar tudo. Nada valeu, nada! É que nem a aranha que tece a teia dela para ela mesmo ficar presa na própria cadeia que ela faz para ela. Assim, esses homens malfeitores, que está escrito no profeta Isaías, que ele tece teia de aranha e fica preso na própria teia que eles fazem. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, me visitaste. Estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer, ou quando te vimos, demos de comer, ou com sede deste de beber, ou quando te vimos estrangeiro, hospedamos, ou nu te vestimos? Quando te tivemos enfermo, ou na prisão foste ver-te? Respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Está vendo? Mate os outros da prisão. Está fazendo vantagem? Fazendo para você mesmo. Para você mesmo que você está fazendo. Aquele que mata uma pessoa infiel, ele pensa que está levando vantagem, ele está matando ele mesmo, se matando. Porque ele vai ter que prestar conta. No 41, então dirá também o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele tem anjos também, o diabo, tá vendo? É cheio de anjos do diabo na terra. Porque tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está vendo? O que obra o mal vai receber o mal. Não tem como. E isto não é só quando o Senhor chegar. Quando apura muito, começa daqui. Começa daqui. Daqui da terra, o julgamento. O Senhor lança na mão de um rei rigoroso e ele vai começar a pagar pela maldade. Quando um homem sozinho quer dominar a nação inteira, Deus começa a agir também. Deus age. O nosso Deus, ele não é morto. Ele trabalha, ele faz a obra que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, meu prezado, o tempo do julgamento está aí. Está aí.
Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, do versículo 1 a 3. Somente 3 versículos. Ou se é verdade isso que eu estou falando ou não é. Deus está no livro de Salmo também. O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então o anjo do Senhor trabalha na terra. O anjo do Senhor vem por aí. Johnny Trump, representando o anjo do Senhor, Salvador, guerreiro do Senhor, para batalhar e salvar as nações da mão dos terroristas do narcotráfico, dos corruptos, dos assassinos. Está escrito assim: os últimos tempos, a palavra selada. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, se levantará pelo filho do teu povo, pelos filhos do Senhor Jesus Cristo. Está vendo? O povo de Deus. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação. Até aquele tempo. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todos aqueles que se achar escrito no livro. Sabe por que se acha escrito no livro? Porque é da direita. Ama a justiça, ama a Deus, ama boas obras, não ama o aborto, não ama os afeminados, casamento macho com macho, mulher com mulher, não ama a bagunça, não ama o roubo, o desfraude, não ama o tráfico de droga, matando o povo intoxicado, entorpecente, levando até para os Estados Unidos, para a América, como está lá um preso, testemunhando dos outros que estão soltos. Tá? Agora, eles mesmos ficaram presos pela própria língua. O Brasil não teve necessidade de entregar eles. O maior cabeça mundial do tráfico estava aí. O Lula e o Alexandre de Moraes. O brasileiro não entregou, não. Não foi o brasileiro que entregou. Lá quem entregou lá. Lá quem entregou. E diga que é mentira agora. Diga que é mentira. Diga que é mentira. O homem está lá para falar. Aqui no versículo 2: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Está vendo? Até aqui o versículo 3. Está vendo? Miguel se levantará, o grande príncipe se levantará pelo filho do seu povo, levantará para salvar das mãos dos corruptos. E o reino será do Senhor. Miguel é quem? É guerreiro do Senhor, né? E quem é os Estados Unidos, América, Israel? Nação santa. Os guerreiros do Senhor. Os primeiros patriotas eram os profetas, os discípulos, viviam pelas cavernas, pelo deserto, fazendo sacrifício ao Senhor, guerreando contra as hostes espirituais, fazendo jornada, como o Nico, aí o deputado de Minas Gerais, que a menina fez. Trabalho muito bonito, muito lindo, e tem que ter muita estima, muita estima, porque os que têm poder, ou têm um cargo, só quer saber de dinheiro, mansão, enriquecer muito, roubar muito, e não pensa em fazer um sacrifício a benefício do próximo. Chegou até o céu o sacrifício e Deus levantou as mãos para abençoar.
Porque Deus ama o que ama. Deus é amor. Não é Deus de injustiça, é Deus de justiça e de amor, não é de injustiça. Então esses estão aí pela direita para libertar a pátria, né? Aqui em Marcos, em Marcos 1:14, 14 a 20, vamos ver o que está escrito aqui sobre a grande salvação, de 14 a 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão, André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo a sua rede, seguiram. E passando dali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Está vendo? Seguiram também. Deixaram. O Senhor fazia pescadores de almas, de homens, de almas. Aquele tempo, o Senhor já dizia: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus, como estamos agora anunciando. O reino de Deus. E ele é de quem? Quem vai entrar no reino de Deus? É quem tem ingresso? O reino de Deus é que nem a COP30, que foi feita ali, com poder roubado, poder de injustiça, destruindo as fazendas, roubando os gados, bombardeando, queimando máquinas dos outros. O reino de Deus, ele é desgraçado daquela maneira, como esse esquerdista é desgraçado, destruidor. O presidente da república é. E todos esses esquerdistas, esses parlamentares esquerdistas que sucederam nessa força para destruir a Amazônia, destruir o trabalhador, está aqui, vão pagar, vai pagar porque chegou a hora, chegou o momento, vai ter que ser confiscado tudo, a sua obra vai ter que ser em branco. Muitos, você não vai sair mais nunca da cadeia, porque o seu dinheiro não vai valer para te levar. Cadê o seu advogado? Vai defender você? Tem advogado para as pessoas assim? Não existe advogado para peitar. Quem peitar lá fica fechado também. Lá tem lei santa. Não é lei para bandido, não. Defende, que nem o Alexandre de Moraes, que é defensor de bandido, defensor do PC. Defensor de PC, ele que soltou o Lula para poder vir. O Lula colocou ele como Supremo, porque conseguiu soltar o Lula que estava na prisão, não sabia quando ia sair. Então, soltou o Lula e roubou nos computadores, elegeu o poder satânico. Agora vamos ver se esse poder satânico vai ter força para escapar da mão dos santos agora. Vamos ver se ele vai ter.
aqui em Jeremias 17, Jeremias 17, versículo 13 a 18. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. E os que apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida, a fonte da água viva. Sara, Senhor, sararei, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Interrogação. Venha agora, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu, ó sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me seja por espanto meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Traz sobre eles o dia do mal e destrói-o com drobada destruição. Drobada, poder de Deus, drobada, com ira drobada. Destruição, porque destruiu. Onde o profeta fala, eu não me apressei em ser pastor. O que ele quer dizer isso? Quantos pastores esquerdistas, pastores ao contrário da palavra de Deus, pastores contra a lei de Deus, na lei dos demônios, segundo a Escritura, doutrinas de demônio. Por quê? Siga a esquerda. Qual exemplo ele vai ter de fiel, sem que ele é infiel? Mas a Escritura diz, amai vosso inimigo. Tá. Amai o inimigo, mas tem a forma do inimigo. Tem as formas de tipo de inimigo. Tem pessoas que têm pacto com o diabo, com obra de macumbaria, como esses homens que esse povo foi fazer no Congresso, fazer uma macumbaria lá, pagarem isso, e invoca o diabo e massacra o pobre, os aflitos, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os velhinhos, os deficientes, roubam a água do povo nordestino, que tanto necessita da água, que tanto necessita da ajuda de produzir o que é deles, em cima da terra deles, não ser preciso levar um punhadinho para eles, a miséria do salário família. A produção para eles seria melhor se tivesse água para trabalhar, para sobreviver melhor. Água e luz. Mas não. Rouba até a água deles. Fecha o canal de água, que vai água para eles. Destrói tudo. Então o que acontece? Serão destruídos. Enquanto dizem, orai pelo vosso inimigo, eu escutei até pessoas magistradas falando que tem que orar para eles. Não ora não!
não se torne você crente, feiticeiro também. Não se faça da tua oração uma feitiçaria. Oração tem que ser para quem recebe oração, para quem deseja, para aquele que quer só fazer o mal. Você não deve orar, tem que entregar na mão de Deus para fazer juízo e justiça, porque Ele é injusto, infiel e nele não entra as coisas de Deus. Então, para que a sua oração não seja excluída e você não seja contado como malfeitor, com parceirinha deles, não ore por eles. São blasfêmia do Espírito Santo de Deus. Para ele a sua oração não tem valor algum. Ele ama mais um sacrifício ao diabo do que uma oração do crente. Ele ama mais a destruição do que a benção. Ele nunca chega a ponto de conversão. E a palavra de Deus está espalhada. Não tem aonde ninguém esconder. Mas eles iam fazer o mal, mataram os outros na cadeia, como mataram lá o Crezão, homem justo, inocente, comerciante. E outros, coitados, quantos coitadinhos presos, até índio. Que pecado deve o índio? Que maldade sabe fazer um índio? E o índio foi preso. O inocente, por falsa calúnia e perseguição, também junto. Mulheres idosas de 70 e poucos anos foi presa por mão do malfeitor. Para quê? Para que ele saia também condenado, seja julgado e saia condenado. Mas não devemos orar para eles, para que Deus liberte eles, não. Deus não quer libertação com eles, não. Deus não quer, porque eles já fizeram muita malvadeza demais. Só aqui na Bacia Amazônica são mais de 30 mil famílias de fazendeiro que tinha seu gado, tinha seu leite, tinha tudo quanto é de bondade na casa. Foi jogado para a rua, meio da rua, sem lugar de ficar, sem casa, sem amparo, sem banheiro, sem nada, sem nada, sem nada, só com a roupa do corpo. Esses homens são vendidos, não são vendidos, são desgraçados, destruidores. Tanto o presidente da República como o ministro do Supremo Tribunal da República são Satanás, filhos de Satanás, família de Satanás. Não pode orar para eles, porque Deus não vai abençoar Satanás nunca. É mais fácil nós escorregarmos e sermos condenados do que Deus abençoar ele. Mas lançar o anzol na boca dele e entregar, isso Deus sabe fazer. Deus faz facinho, com a maior facilidade. Só basta você clamar por juízo e justiça. Entrega a ele, porque vem aí o Johnny Trump com a América. Vem com a fisga para pegar o tubarão, a fera, o dragão que subiu do mar. Vai ser preso e vai ser levado. Vai ser condenado. Porque está escrito. Deus não perde a batalha. Deus não pode perder. Aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 6, vamos ver o que está escrito? Capítulo 6, versículo 1 a 6. Paulo censura litígio entre os irmãos. Ouça, algum de vós tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante o injusto, ou não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
Interrogação. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Interrogação novamente. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Está vendo? Haveis de julgar os anjos que estão em falha? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Essa vida. Então, se tiver de negócio em juízo, pertencente a esta vida, condenar cadeira os que são de menor estima na igreja. Que são de menor estima na igreja. Para vós envergonhar, digo, não há, pois entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre o seu irmão. Interrogação. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis, diz o Senhor, por vergonha, vai a juízo perante o infiéis, um homem que diz ser da direita e é da esquerda. Ele diz ser justo, justiça, justo, eu falo justiça, justo. Como detetive, quando a gente passa uma ordem para uma pessoa, imediato, justiça, em nome do código, está preso, está na mão da justiça. O código da cena aí. E ou o delinquente obedece, ou a testemunha já ouviu, ele entra na pancada, na peia nele, ele lá, rindo ou chorando, agora vai preso. Mas há dois tipos, por ordem e por código, que a gente se dá a detenção. Mas aqui está escrito que os santos, um leva o outro, o irmão de menor estima, a juízo perante o injusto. Porque se um juiz ou uma autoridade ela for justa, ela não vai sentenciar o justo, porque ela é justa também. Mas se ela for ímpia, for injusto, for ladrão, corrupto, traficante, chefe de narcotráfico, lógico que ele vai querer matar o outro na cadeia e vai ficar conversando boboseira pelo rádio, pelas redes sociais, tentando enganar o povo. Mas quem merece ser condenado é quem está condenando, não o réu. O réu é o que está prendendo, porque ele está em débito, só não foi corrigido, porque diz que é supremo, é o cabeça. Por isso que o Brasil depende da América, que pouca vergonha depender da América para pegar esses homens. Sendo que o Brasil tem força armada, sendo que o Brasil tem exército militar, e não tem autoridade para fechar a boca do diabo na hora que precisa. Como é que é o nome de Deus? Como é que é o nome de Deus? Do Criador do céu e da terra? Não é Senhor dos exércitos? E por que o exército vende assim? Por que tem esses maiorais sem vergonha, safados, sem vergonha, responsáveis no exército?
para se vender. Pior do que mulher sem vergonha, pior do que mulher prostituta, sem caráter, sem qualidade. Jurou pela pátria e jurou a bandeira para salvar a pátria, agora nega a eficácia. Merecia ser levado também, junto com o Maduro, junto com Alexandre de Moraes e com o Lula para os Estados Unidos, ou ser sentenciado no próprio país e sem direito de sair fora do país, que nem confiscado na lei Magnitsky dos Estados Unidos da América, porque negou a pátria, negou a Deus, negou a eficácia. Isso é coisa muito incrível, é como a blasfêmia do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Quando a gente pega um termo de segurança, a gente se joga a vida da gente na frente do perseguido. A gente enfrenta tiroteio, guerra, para salvar aqueles que estão lá de dentro. Outro dia um juiz foi me sondar, trocando tiro com os bandidos. O juiz levanta aquela roupão preto, 2 horas da manhã, achando que eu estava com brincadeira. Foi sondar. No pular por cima dele, dizendo que eu vi que era um homem, enfiei o revólver dentro da boca do juiz, esfreguei e falei: que estoura o miolo, miserável. Foi você que estava marcando terror em cima de mim, filha da puta. O companheiro gritou que está escondido debaixo dos pés de Rosendo. Ai, seu irmão Antônio, não mata não, irmão Antônio, é nosso patrão, é o meu patrão, enfiou o revólver na boca dele. Quase que eu mato o patrão. Por quê? Injusto, infiel, irresponsável. Um homem de guerra não pode ser sondado. Principalmente um homem que estudou quantos anos para fazer uma burrice dessa? Otário é que nem esse Alexandre de Moraes. Otário! Não tem sabedoria nenhum. Pior que um cachorro louco. Estudou para fazer justiça. E por que faz injustiça? É pior do que um cachorro louco sem juízo. O cachorro louco todo mundo está vendo, todo mundo defendendo. E ele não, está com a chave do poder na mão. Merece cadeia, merece sentença de morte, corda no pescoço de pendurado, que nem foi o rei Amã, que nem foi Saddam Hussein. E as ordens do estrangeiro são estas, e não brinca não, que lá tem isso, lá tem essas ordens, para a sentença do mal, tem as qualidades de sentença. Lá não tem esse traficante que pega lá, não sai com vida não, viu? Maconheiro, traficante de droga, que anda matando milhões de pessoas intoxicadas. Lá, eles não dão chance pra ele não escapa não. Lá não tem fórum privilegiado para bandido não, viu? Não tem não, não tem fórum privilegiado para bandido e não tem defesa não. Aqui em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, fala assim: o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que
estava escrito no livro. Está vendo? Toda a sua obra que faz aqui na terra tem um anjo escrevendo a sua obra para ser julgado, ser levado ao julgamento. Os mortos foram julgados pelos que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Chegando ao juízo, tudo quanto faz tem que ser, já apareceu lá. E deu o mar aos mortos e o que nele havia. E a morte e o inferno deram aos mortos. A morte e o inferno deram aos mortos também. De que nele havia. E foram julgados, cada um segundo a sua obra. Está vendo? Foi julgado cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está vendo? A segunda morte. Quando morre uma vez, você acha que já morreu? Não falei? Da grande salvação? Agora estou falando aqui da grande condenação. Da grande condenação. Quando morre, cai o corpo, ainda tem mais um julgamento. Passa um tanto de tempo sofrendo até chegar 1000 anos, até chegar ao julgamento. Depois que chega o julgamento, tem a segunda morte. E essa não é eterna. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Está vendo? Que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é o mesmo que os li Jeremias, em Jeremias 17, 13 e 18, que o nome escrito na terra, fulano é o grande, ó, é o grande lá, ó, o fulano, o autoritário, grande autoridade, grande merda, grande merda. Quando o seu poder se acaba, miserável, o poder do Senhor chega. Quando a tua lei se acaba, a lei de Deus chega. Quando a lei de Deus chega, a tua lei se acaba. As duas águas não se misturam. Água suja não se mistura com a água limpa. O que é de Deus não tem quem destrói. Então, meu prezado, como eu expliquei, Miguel, grande príncipe, se levanta a favor do seu povo, porque vem trazendo aí Johnny Trump e o exército americano, que está escrito, porque Israel, são israelitas, são judeus, eles que vai julgar o mundo, está escrito, que eles julgarão o mundo, é onde julgar até os anjos ser julgados, porque está com a palavra de Deus. Da onde veio a palavra de Deus, aonde ganhou a dignidade para julgar. Por isso que vem a autoridade dele, além dele. Johnny Trump, a família Bolsonaro, Nicolas, todos os parlamentares da direita se encontram trabalhando. E todos patriotas, porque se fala patriota, como eu já expliquei, patriota é da família dos profetas, dos apóstolos e dos profetas, que trabalham pela justiça e pela libertação. Muitos são crentes, alguns que não são crentes ainda, mas ele está a caminho, a seguir, está a caminho, como Jesus Cristo falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está caminhando. Deus cuidará dele, mas ele está à direita de Deus também. Ele pode receber aquilo que eu falei, vinde a mim, todos. Bendito do meu Pai, possui por herança
pode receber a herança, porque está caminhando em caminho bom, caminho perfeito. São estes os meus ensinos, espero que sirva para muitos, para poder se concentrar na presença de Deus, né? Que possa discernir essa verdade e que possa orar com perfeição, tá? Não ora para o malfeitor mesmo, conforme eu ensinei. Ora para o Johnny Trump, para os Estados Unidos, para a América e para todos os países patriotas que defendem a direita de Deus. Que os que estão defendendo a direita de Satanás, entrega ele para o Senhor, não entrega para o Satanás não. Se entregar para o Satanás, já são do Satanás. Entrega para o Senhor, que o Senhor vai entregar ele para ser atormentado, está escrito. Que o Senhor vai entregar na mão dos atormentadores. Então, por enquanto, meu prezado, não ore para que Deus abençoe, para que Deus converte, que Deus não quer mais eles não. Deus não quer malfeitor destruindo a nação. Quando peita, esses homens que negaram a bandeira, negaram a eficácia, se venderam. Estão no exército, o exército é de Deus. Deus não quer eles mais também não, já passou do limite. Deus rejeitou do jeito que rejeitou Saul. Tá rejeitado. Deus não quer mais. Que é general, major, deixa que o John Trump vem aí e vai corrigir vocês. Serão corrigidos pelo exército americano. Porque pegaram o termo para fazer uma coisa e foram fazer outra. Agora será corrigido também, porque no Brasil não tem quem corrige mais, mas eles serão corrigidos. Com certeza! Eu quero deixar uma bênção a todos os países internacionais, principalmente para Israel para os Estados Unidos, para a América, aí na Palestina, para a Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra, para a França, para Portugal, para a Polônia, Espanha, Alemanha, para a África do Sul e do Norte, todos os países da África, todo o continente da África, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia, para o Paquistão, para o Japão. Que Deus abençoe esse povo, que muitos não conhecem esse evangelho que nós anunciamos, não conhecem o poder de Deus, só tem o poder da ciência e o poder do dinheiro. São poderosos. Por causa de eles serem muito abençoados nessa parte, eles esquecem da melhor parte que tem, que está lá em cima. Se você quer subir, meu prezado, não precisa fazer um edifício, não. Andar, fazer uma casa alta, ou andar, subir, elevador, ou aparelho, aviões, altos aparelhos para levar até a grande altura. Concerta com Deus, porque Ele te levará em grande altura, e tu serás rei, como o Senhor falou. Farei reis e sacerdotes. Essa proposta fica para todos, Brasil, estrangeiro e esses que ainda não conhecem o nosso Deus. Deus há de salvar, libertar e colocar a sua alma no alto da glória de Deus. Então vou deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.